aí, processa apresentador de televisão, hein? Vamos abordar esse assunto, vamos bater um papo aí também nessa rubro-negra sobre a situação do Pedro, tá? Sobre a lesão do Pedro, qual deve ser o time do Flamengo aí no confronto contra a equipe do Bahia e várias outras notícias do Flamengo. Então, meu parceiro, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica nele, se inscreve, é só no sino, deixa o like, porque o like é muito, mas muito importante para o nosso crescimento. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E o Flamengo deve ir com uma equipe alternativa, rapaziada, para o confronto contra o Bahia. O técnico argentino Jorge Sampaoli está visando completamente a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra a equipe do Fluminense. Não sei se alguém passou para o Sampaoli que o Flamengo tomou uma piaba do Fluminense na final do Campeonato Carioca e que esse jogo é muito importante. O Sampaoli geralmente ele não altera a equipe toda, né? Ele modifica a escalação do Flamengo a cada jogo, ele não repete escalação, né? Em todos os clubes que ele passou, o trabalho dele é assim, não tem repetição de escalação, e acho também que vai acabar acontecendo isso contra o Bahia. Ele não vai botar todo o time reserva, por exemplo, o Gabriel tem que ser titular, na minha opinião. Não jogou a última partida, vai jogar contra o Bahia, joga normal também na terça-feira contra o Fluminense, né? Já teve aí um descanso de praticamente uma semana desde a partida contra o Atlético Paranaense, quando ele tomou o cartão amarelo, tá? Que foi no domingo, 6 dias de descanso, né? Então, assim, deve levar um time meio misto. De repente o Gerson é relacionado, o Gerson está sendo preparado para o confronto contra o Fluminense, mas de repente viaja, entra ali, ganha alguns minutos já para pegar um ritmo para esse jogo contra o Fluminense. O Pedro, por exemplo, já não joga, né? Porque sofreu uma lesão de adutor da coxa. A gente vai falar sobre o Pedro daqui a pouco, mas deve ser uma equipe bem mexida mesmo para esse confronto contra o Bahia. E, gente, o Flamengo tem elenco para, mesmo com uma equipe mexida, vencer a equipe do Bahia, né, gente? Sendo bem sincero, né? Mesmo sendo fora de casa, estádio lotado, enfim, aquela situação toda, o Flamengo tem time sim para vencer o Bahia. Aliás, nos últimos anos, como visitante, o Flamengo tem aplicado goleadas no Bahia, né? Aplicou com o Renato Gaúcho, até com o Domenech na época, o Flamengo aplicou 5-0 fora de casa, então tem time para vencer o Bahia fora de casa, beleza? Gente, o Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo, atualmente ele atua como coach ali nas redes sociais, fazendo vídeos motivacionais, né? Ele doou um material esportivo para a aldeia indígena apaixonada por futebol e pelo Flamengo, rapaz. Olha aí, a aldeia indígena de Roraima tem o rubro-negro como amor justamente pelo vermelho e preto, que são as mesmas cores que se representam os Sanumá, rapaz. Olha que bacana, que matéria legal da Letícia Marques, lá no Globoesporte.com. Quase 5.000 quilômetros que separam aí o Rio de Janeiro de Roraima, e os indígenas torcem para o Flamengo. O Diego doou aí esse material para eles, muito bacana a atitude do Diego. O Flamengo tem torcida até no meio dos indígenas, rapaz. Eu falo pra vocês que a torcida do Flamengo é gigantesca, vocês realmente não acreditam em mim, tá? Gente, o Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo, tá próximo aí de um retorno, pode até ser relacionado para esse confronto contra o Bahia. Eu tô pensando seriamente em dar um pulinho lá no aeroporto só para ver quem vai ser os relacionados do Flamengo, para passar para vocês. O Felipe Luiz se formou na licença B do curso para treinadores da CBF Academy e já pode ser técnico de times das categorias de base. Agora, o lateral esquerdo do Flamengo inicia uma nova fase para ter graduação completa e pode ser treinador de times profissionais. Gente, eu acho mesmo que o Felipe Luiz vai ser essa última temporada dele como jogador de futebol. O Flamengo naturalmente não vai renovar o contrato dele e acho que ele vai parar de jogar. Tá até
por esse desejo dele em se tornar técnico de futebol, em continuar envolvido no futebol. Ele já recebeu proposta da Globo, por exemplo, para virar comentarista, comentou muito bem na Copa do Mundo, assim como o Diego comentou bem, por isso foi contratado, mas ele quer trilhar o caminho aí como técnico realmente de futebol, tá? Gente, amanhã a venda de ingressos para a torcida do Flamengo para o Fla-Flu, jogo de ida, começa, tá? O Fluminense está vendendo esses ingressos aí, se eu não me engano, desde quinta-feira. A venda para a torcida do Flamengo começa amanhã ao meio-dia no site futebolcard.com, né? Bom, antes, tanto o Flamengo quanto o Fluminense abriam a venda no mesmo momento para a torcida do Flamengo e para a torcida do Fluminense. Não tinha essa história, né? Ia lá o torcedor e comprava lá. Era realmente um clássico de torcida mista, né? Torcedor do Fluminense no setor sul, torcedor do Flamengo no setor norte, do lado do campo, torcedor do Flamengo e do Fluminense, né? Tinha até mais torcedores do Flamengo, naturalmente, porque a torcida do Flamengo é maior, mas tinham torcedores do Fluminense ali no meio do campo. Eu lembro bem disso, porque eu ia aos clássicos, eu vou, aliás, né? Não tô indo recentemente por conta do trabalho aqui com vocês, mas no Canal 2 também, tinha esse pessoal no lado do campo. Agora o Fluminense, ele tá forçando uma situação, né, que ele abre muito antes a venda para os seus torcedores, e aí eles compram todos os ingressos. Inclusive, nem todos os ingressos vão para a mão do torcedor do Fluminense, muitos vão para a mão de cambistas, né, porque na hora lá que anuncia o público do estádio, a venda de ingressos foi uma e quem tá no jogo é completamente diferente, então ainda facilita a questão do cambismo. O Flamengo também tem esse mesmo problema. E começou essa picuinha, sabe? Isso aí eu acho que não vai levar num lugar muito legal. Daqui a pouco vai acabar tendo uma briga aí, entendeu? Porque eles fazem isso. Se eu sou torcedor do Flamengo, eu devolvo na mesma moeda. E, inclusive, só boto para vender para eles faltando 5 minutos pro jogo jogar. Ainda derrubo o site no meio ainda, né? Pra ver, né? Porque a diretoria do Flamengo tem que tomar uma atitude. Tem que existir a lei da reciprocidade. Fizeram isso? Abriram na quarta-feira para o torcedor deles, vão abrir só amanhã, meio-dia, para o torcedor do Flamengo? Então, tem que devolver na mesma moeda, né? Então vamos lá, só que agora o segundo jogo é nosso, né? O segundo jogo é do Flamengo. Gente, o Santos treinou normalmente nessa quinta-feira, acompanhado, ontem no caso, acompanhado do novo preparador de goleiros Rogério Maia. Então, se o Santos, porventura, não vir a ser titular contra o Bahia, é opção técnica do Sampaoli. Não é, porque do caso de lesão, eu fiquei sabendo que foi opção técnica, o Sampaoli queria observar o Matheus Cunha, tá? Porque ele entende que o Matheus Cunha ele é melhor, por exemplo, jogando com os pés e com as mãos. Do Santos realmente vem jogando muito mal, e na coletiva ele falou, não, o Santos teve uma lesão, o Flamengo não divulgou lesão nenhuma, não falou que não tem fratura, que não tem nada, e ele estava no banco, inclusive, né, poderia entrar normalmente, né, se ele não tivesse bem, nem no banco ele estaria, mas enfim, né, vamos ver aí quem ele vai escolher. Se ele escolher o Matheus Cunha, porque a partir de agora o Matheus Cunha é o titular, vamos ver o que o Sampaoli vai fazer. Gente, vamos lá. Jogo contra a equipe do Bahia pode marcar a estreia da nova camisa de número 2 do Flamengo. Pode não, vai marcar a estreia da nova camisa, do novo manto de número 2 do Flamengo, que na minha opinião é um dos mantos de número 2 mais bonitos dos últimos tempos, tá? Eu achei bem bacana essa camisa aí com essas listrinhas bem fininhas, vermelhas e pretas, tá? Gostei muito dessa camisa do Flamengo. Inclusive, daqui a pouco tem que tomar coragem. Rapaz, tá um frio aqui no Rio de Janeiro, sem ter noção. Pra ir lá no shopping pra comprar essa camisa. Tá caro pra burro, né? Mas a gente faz um esforço aí pelo Flamengo. Você vê, a camisa no passado era 200, 250, agora é 350, sem patrocínio, sem nada. Ainda bem que eu gosto da camisa sem patrocínio. Pra você botar patrocínio, botar número, botar pet de campeão, botar... Aí, rapaz, aí a camisa, meu amigo, fica uns 500, 600
encontro e lá vai fumaça, tá? Realmente eu não curto muito, gosto da camisa lisinha ali do Mengão, tá? Gente, a Raíssa Simplício, através do site Go ao Brasil, ela fala aqui: o sentimento da comissão técnica de Sampaoli e dos jogadores é que o time do Flamengo vai evoluir. As chances criadas nos jogos são um grande apego de todos no processo. Pois é, mas não tem só esse problema das chances criadas. Na minha opinião, tem que aumentar a intensidade dentro do campo. Se você for parar para ver o jogo do Palmeiras, se você for parar para ver o jogo do Fluminense, são equipes bem mais intensas do que o Flamengo quando estão sem a bola. Ainda precisa melhorar a questão do sistema defensivo do Flamengo. Na minha opinião, o Flamengo cedeu muitas chances de gol ao Goiás. Pedrão, mas foi 2, 3, não importa, contra o Goiás dentro de casa, no Maracanã. Não pode dar esse mole. O menino teve que trabalhar, o Matheus Cunha, né? Ainda tem, tudo bem, o problema de perda de gol é muito grande, mas também precisa solucionar outras questões nesse time do Flamengo, não apenas só o problema da perda de gols. Gente, o Gabriel Wacker, através do portal Notícias da TV, revela que o técnico argentino do Flamengo, Jorge Sampaoli, acionou o craque Neto, comentarista Neto, na justiça, rapaz. Olha aí, o treinador do Flamengo quer que o apresentador esclareça uma acusação de racismo que fez contra ele em um programa na Band. Só para contextualizar, no último dia 18, quando comentou a contratação de Sampaoli no Flamengo, Neto afirmou ser contra a volta do técnico ao futebol brasileiro. Segundo Neto, o ex-atacante Serginho Chulapa disse em conversa com ele que o argentino teria tratado mal o Arzul, preparador de goleiros do Santos. O apresentador deu a entender que houve racismo. Abre aspas para o Neto. Ele foi racista no Santos. Nunca cumprimentou ninguém, nunca falou português. Esse baixinho, esse idiota, isso é uma vergonha. Esse pinto, enfim, isso que o Neto falou. Não sabe nada de bola. É uma vergonha contratar um cara desse. No Santos, o Serginho Chulapa disse: Neto, eu ia dar uma cabeçada nele. Ele acaba com os funcionários, ele acaba com a vida das pessoas no esporte, ele tem gente que paga pau pra ele. Pois é, uma acusação grave. É uma acusação de racismo. É uma difamação do Sampaoli. E acho que o Sampaoli realmente está coberto de razão de ir à justiça. O Neto, eu não sei, rapaz, se ele realmente tem um parafuso a menos, se ele faz isso para ganhar mais audiência. Tá na cara que o programa do Neto é um programa de entretenimento ali, né? Um personagem, não sei se na vida pessoal o Neto é daquele jeito realmente. Mas, cara, tem certas coisas que passam do limite do entretenimento, passam completamente a barreira do respeito. Por exemplo, o Tite já está processando o Neto também, outras pessoas processam o Neto. Aí ele chama o Sampaoli de racista sem ter prova. Ah, porque fulano me falou. Pô, fulano te falou, cara. Então você tem prova, você viu, né? Tem toda essa situação realmente. Então acho bem complicado. O Sampaoli tá certo e tem que ir até as últimas instâncias pro Neto esclarecer essa situação aí, tá? Vamos lá. Cara, ele foi muito vítima de ataque. Cara, é batata. Todo técnico que chega, assume o Flamengo, é absurdamente atacado pela imprensa. Tudo bem, eu não gostei do trabalho dele, ele tinha que ter ido embora, mas o Vitor Pereira, por exemplo, desde que ele chegou no Flamengo, o Vitor Pereira foi detonado pela imprensa esportiva, sobretudo a de São Paulo, que ficou com dor de cotovelo, porque ele deixou o Corinthians para assumir o Flamengo, né? Agora, vocês estão vendo o que está acontecendo no Corinthians, né? O Corinthians está na beirinha da zona do rebaixamento, tomou uma pancada do Botafogo ontem, 3-0, vai pegar o São Paulo, vai pegar o Fluminense no Brasileiro, vai pegar o Galo na Copa do Brasil, é porrada atrás de porrada que está tomando o Corinthians, e eu quero ver, cadê, né? Esse pessoal que só sabia falar da sogra do Vitor Pereira, não porque o Vitor Pereira, a sogra do Vitor Pereira e coisa e tal. Tá aí o problema agora. Gente, vamos lá.
A lesão do Pedro foi considerada leve, segundo Fred Gomes do Globoesporte.com. E há uma remota chance do jogador enfrentar o Fluminense na próxima terça-feira. Vai depender da evolução do atacante nesses dias. O tempo é curto, mas o departamento médico do Flamengo fará um grande esforço. Cara, eu vi essa notícia do Fredão, eu vi até o Renato Benedetto retweetar isso aqui e falar, gente, sem chance, o Pedro não vai jogar terça-feira. Não sei porque as pessoas ficam dando esperança pro torcedor do Flamengo. Eu, sinceramente, não sei, tá? Se vai jogar, se não vai jogar. O Fredão falou que não falou que vai jogar, falou que existe a chance. O departamento médico do Flamengo vai fazer um esforço, tá? Mas, gente, se também não der, não precisa pôr no sacrifício. Tem um Gabriel lá, tem um Cebolinha. O Flamengo tem elenco, tem como mexer as peças. Tem um bom treinador, tem como mexer as peças ali, coisa e tal. Acho meio desnecessário. E aí depois força, perde o cara até 2, 3 meses, é igual perdeu a Arrascaeta. E que tá voltando só agora, tá? Gente, vamos lá. O GE. Globo também informa que Gerson, Varela, Felipe Luiz e Thiago Maia também estão sendo preparados para o confronto do Fla-Flu da próxima terça-feira. É possível que um dos citados seja relacionado para pegar o Bahia. E avaliações nessa sexta definirão cada caso individualmente. O Flamengo está treinando nesse momento no CT Ninho do Urubu, depois tem almoço, depois tem descanso dos atletas e depois tem o ônibus vai lá para pegar todo mundo, quer dizer, já deve estar estacionado lá no Ninho, para ir para o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, Galeão, fazer uma viagem, não é tão longa, tá? 1h30, 2 horas, você já chega ali na Bahia de avião. E eu tô pensando seriamente ir lá no aeroporto para ver quem vai viajar para esse jogo, tá? Até pra gente ter uma ideia, passar para vocês uma ideia aqui de jogadores relacionados, né? Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.